Está projetando, né? Isso, agora tá ok. Tela cheia agora para vocês? Sim. Bom, então esse treinamento de hoje, né, é como se fosse um mini curso sobre recursos de pesquisa, fontes de informação, né, para fazer o levantamento bibliográfico, a revisão de literatura, para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, né, e a gente procurou focar mais na área do curso, que é engenharia elétrica e engenharias, tá? E ele é oferecido pelo Departamento de Referência, que é o Departamento de Atendimento ao Público aqui da Biblioteca, no piso 1. Bom, então o que é o levantamento bibliográfico? É você levantar na literatura científica tudo que já foi publicado sobre aquele tema que você pretende pesquisar, né? Mas onde você vai pesquisar, como que você vai pesquisar, quais são as fontes de informação, quais são confiáveis, são de fato científicas, né? Criteriosas e tal. Então, o papel do bibliotecário e das bibliotecas é auxiliar nisso, nesse processo. Tá? Aqui a gente cita alguns critérios de confiabilidade da informação, né? Principalmente da informação científica, que ela é ainda mais rigorosa, criteriosa, tal. Então, a gente tem que ter bom senso no uso do site, sempre verificar a procedência, a autoria, a atualidade, a data, checar se não é uma fake news, né, que foi um fenômeno que aconteceu aí na internet nos últimos tempos, né? Quem é o autor responsável intelectual por esse texto, por esse artigo, por esse livro, né? Qual que é o histórico, né, acadêmico, intelectual dele, ele tem currículo Lattes, ele tem perfil no ORCID, né? Que é como se fosse um currículo Lattes internacional, porque o Lattes é nacional, né? E o ORCID é internacional, eles agora estão linkando, e o ORCID ele oferece um número único para identificar cada pesquisador, para evitar confusão de nomes homônimos que são praticamente iguais ou muito parecidos, né? Qual que é a vinculação institucional desse artigo, desse livro, né? Quem publicou, qual que é a editora, que instituição que está ali apoiando ou patrocinando, é uma instituição governamental, é uma instituição renomada, é uma associação científica de pesquisadores daquela área, é uma agência financiadora, né? Como o FAPESP, por exemplo, né? Esse conteúdo que está ali, principalmente se for científico, né? Ele é revisado por pares, né? Porque a revisão por pares é o principal critério de cientificidade de um artigo. Um artigo científico seu entrar numa revista, ele passa por esse corpo editorial que vai avaliar essa banca, que vai fazer essa revisão por pares do seu artigo, que são membros da área, que fazem parte do corpo editorial, que vão avaliar se o seu artigo entra ou não entra, tanto em termos de conteúdo, como em termos da formatação dele também, de acordo com os requisitos lá do periódico, né? O fator de impacto e o qualis da CAPES, qualis periódicos da CAPES. O fator de impacto é um índice bibliométrico, né, o FI, que ele serve para pontuar, para ranquear, né, a literatura científica, as revistas, os periódicos. Ele foi criado dentro da base de dados do Web of Science, para medir, para ranquear de alguma forma as revistas ali dentro. É uma criação deles, dessa editora, dessa base do Web of Science, da editora que hoje é a Clarivate, antes era a Thomson Reuters, né? E o Qualis da CAPES também, né? Que ele mede aí, é um tipo de avaliação com letras e números, né? Criados pela CAPES, que é nacional, para avaliar por área os periódicos científicos, né? De acordo com o nível de divulgação deles, né? Então, o outro é índice bibliométrico também, tá? Esses índices bibliométricos, eles são medidas geralmente matemáticas, que servem para, de alguma forma, ranquear
quantificar, sabe, o número de citações que um artigo teve, que um autor teve, mas geralmente é um ranqueamento matemático, tá? Não é tanto assim em termos de qualidade do conteúdo, de uma forma mais abstrata, não, eles são matemáticos e tentam ranquear os autores, as revistas, tal. Onde buscar as informações? Se você vai fazer lá o seu trabalho acadêmico, o seu TCC, um artigo científico de uma disciplina, ou entrou numa bolsa de iniciação científica, e você precisa ali começar, né, a fazer o esqueleto, o boneco ali do seu trabalho, né? Onde você vai buscar essas informações? Quais são as fontes de informação? Aí que entra, né, o papel do bibliotecário e das bibliotecas. Eu vou colocar tudo, tá? Bom, fontes de informação. E hoje a gente tem tanto as físicas, né, as impressas, como as virtuais, as online, né? Então, ali a entrada da BCO, da Biblioteca Comunitária da UFSCar, que tem todo o nosso depositário de todo o nosso acervo impresso, na maior parte de livros, tá? Ali o nosso catálogo online, que é o Pérgamo, né, que é o software que mostra todo o acervo que a gente tem aqui, tá? Todos os materiais que a gente tem. O que é impresso mostra tudo. O que é online e virtual não mostra tudo ainda, tá? Ainda porque a gente não tem a ferramenta de descoberta, que é quando tem a ferramenta de descoberta instalada no catálogo, aí de fato ele consegue puxar tudo, mas ele indica muita coisa que a gente tem online também, como, por exemplo, as normas técnicas da ABNT que estão integradas nele, inclusive, tá? A gente tem o serviço de comute, que é a comutação bibliográfica, que é um serviço que é para troca de cópias de documentos entre as bibliotecas, entre as instituições, tá? Porque existe uma certa diferença de assinatura das coleções online de acordo com a verba e com as áreas de interesse dos cursos, né? Eu, de repente, assino uma base de dados, um periódico lá na Unesp, na USP não, na USP sim, aqui nas federais sim ou não. Então, a gente pode fazer uma troca com institutos de pesquisa também, tá? Uma troca de cópias de materiais, tá? E o EEB, que é o empréstimo em bibliotecas, que é um serviço para a gente conseguir cópias, para a gente emprestar livros de outras bibliotecas, tá? Então, a gente tem convênio com várias bibliotecas, inclusive em outras cidades, até em outros estados, e eles podem emprestar da gente livros que eles não têm, e a gente pode emprestar deles também, vocês ficam mais ou menos uns 10 dias úteis com livro, tá? Então, tem essa possibilidade de troca, inclusive entre os próprios campos da UFSCar. Livros que tem lá em Sorocaba e não tem aqui, que a gente tem, eles não têm lá, e estão precisando, tá? Bom, vou passar tudo. O acervo digital. O acervo digital é tudo que a gente tem online, a gente não consegue visualizar isso tudo através do Pérgamo, ainda que futuramente, imagino que sim, ela que instalar, integrar com a ferramenta de descoberta, porque aí descobre e mostra tudo, tanto que é impresso que é online. Então, a gente tem paralelo os acervos digitais online, das coleções online, das bases de dados assinadas online, periódicos científicos online. Vocês já devem ter ouvido falar da BV Pearson, né, que é a Biblioteca Virtual da Pearson, com e-books, que são livros técnicos científicos de várias áreas, tá? Vocês podem utilizar, a gente tem um tutorial tanto no site da BCO, como nos canais do YouTube do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas, tá? O CIB, que eu vou falar em alguns momentos, é o sistema de bibliotecas da UFSCar. Então, tem o CIB, que é uma coordenação, né, que coordena esse sistema de bibliotecas de todos os campos da UFSCar. Tá? A gente tem e-books assinados pela UFSCar, assinados pela BCO com verba própria, tá? Alguns são assinatura temporária, outros geralmente são perpétuos, né? Como que comprou de fato o e-book, tá? Alguns livros do acervo têm a versão e-book também, vai ter uma folhinha impressa lá avisando a senha que entra também, tá?
E a gente tem e-books também dentro do portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES, que é esse coloridinho aí escrito periódicos, depois a gente vai ver ele com mais calma, é um portal que foi criado pelo governo federal para reunir e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros a literatura científica, tanto nacional como internacional, tá? Então, a grosso modo, é um portal com várias bases de dados, de várias áreas do conhecimento, cada base de dados com várias revistas científicas, periódicos científicos dentro, tá? Mas não é só isso, pode ter teses e dissertações, né, e-books, que são os livros, pode ter patentes, pode ter normas técnicas, podem ter outros tipos de materiais ali dentro também, tá? E tem outros tipos peculiares de base de dados. A gente tem, por exemplo, da área de música, que tem a partitura, toca MP3 dentro da base de dados, da área de química, que você consegue desenhar a fórmula química, tá? Tem, por exemplo, base de dados de imagens de anatomia, então tem o corpo humano em imagens, assim, que rodam, que você dá zoom. Então, todas essas bases de várias áreas estão ali dentro, disponibilizados para os pesquisadores brasileiros, no caso, para os alunos da UFSCar, né, pesquisadores da UFSCar. A gente tem o repositório institucional, que é o RI, que era a nossa antiga BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ela se transformou no repositório institucional, então, como se fosse uma base de dados da UFSCar, mas que não vai ter só as teses e dissertações, vai ter mais coisas, tá? Estão entrando os TCCs, vão entrar artigos científicos, já estão entrando os dados de pesquisa, né? Que eu não sei se vocês sabem, porque é uma coisa nova, mas já está dentro do RI, que são volumes de dados que os pesquisadores levantam nos seus trabalhos e pode ser útil para futuros pesquisadores, né? Então, você levantou lá um monte de material, mas não é material, assim, necessariamente de publicação. Sei lá, você levantou várias estatísticas, vários números, sei lá, da área de linguística, você levantou um monte de palavras ali, né? Um corpus, né? E para você não jogar isso fora, já foi útil para a sua pesquisa, mas pode ser para outros pesquisadores, para que eles não precisem refazer, fazer um retrabalho, né? Bom, e as normas técnicas da ABNT que eu comentei com vocês, que essas sim, elas são online, só que elas estão integradas com o Pergamo, que é o nosso catálogo online. Então, vocês podem, elas vão aparecer ali na última aba do Pergamo, vocês entram, logam no Pergamo, né, com a senha de aluno, e vocês conseguem abrir a norma original, tá? Porque a gente tem os manuais no site que eu mostrei semana passada, mas são os manuais explicativos, né? Ali são as normas originais, que foi o tema do treinamento da semana passada, né? Bom, como acessar as fontes de informação online, as virtuais, digitais online? No site da BCO, a gente tem alguns guias, que são alguns manuais em PDF, tá? Parecidos com aqueles das normas da ABNT, que foi mostrado para vocês a semana passada lá, no treinamento de ABNT, tá? A gente tem um grupo de trabalho dentro do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas da UFSCar, que chama Capacite, que é um grupo de trabalho de bibliotecários que montou alguns manuais, tá? Online. Então, a gente tem esses manuais assim, PDF, e também no formato de vídeo no canal do CIB da UFSCar. Bom, portal de periódicos da CAPES. Eu acabei já falando antes, né? Então, retomando um pouco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já entraram. É obrigatório, principalmente para o mestrado, né? Fazer o treinamento do portal de periódicos da CAPES, porque é a principal fonte de informação online de literatura científica nacional e internacional para os pesquisadores brasileiros. Tá? Então, foi uma iniciativa do governo federal de tentar reunir num portal muita literatura científica internacional e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros. Não é tudo que existe, tá? Porque tem coisa de acesso aberto que está fora dali, está em acesso aberto, que está em domínio público, está solto na internet, qualquer pessoa usa, não precisa de senha. Não precisa estar numa rede de internet específica, né?
E tem muita base paga, que a nossa assinatura não cobre, que o governo não tem verba para pagar. Então, tem muita base de dados de literatura científica que a gente não tem acesso, né? Eu imagino que o futuro, até para o próprio desenvolvimento mais rápido da ciência, eu imagino que futuramente vai cair tudo em acesso aberto, mas muita coisa, né, ainda está nas mãos, né, quem é detentora são as editoras científicas, né, que vocês ouvem falar, Clarivate, Thomson Reuters, Elsevier, enfim. Tá? Então, aquilo que eu falei. Então, lá, grosso modo, são várias bases de dados, várias áreas do conhecimento. Exatas, humanas, ciências da saúde, tem até artes, linguística, todas as áreas, tá? Inclusive de artes, né? Claro que umas áreas têm muito mais publicação do que outras, né? E, a grosso modo, são bases de dados com vários periódicos, revistas científicas dentro, mas não só, tem outros tipos de materiais também. Tem bases de dados só de tese e dissertações, só de normas técnicas, só de patentes, tá? De documentos de patentes. São os documentos de inventores, né, que criaram coisas e patentearam, né? Inventos, invenções. Bom, portal de periódicos da CAPES. Vocês podem criar um perfil ali no meu espaço, né, que muitas bases de dados, somente as mais modernas, permitem você criar um perfil pessoal para você se logar, e aí você vai conseguir salvar os históricos das pesquisas, vai ter algumas funcionalidades que você consegue fazer só se você criar o perfil, mas não são todas as bases que têm essa opção, tá? E o acesso CAF ali é que vocês vão se logar, tá? Porque quando você entra assim, qualquer pessoa entra, vai ter acesso só às coleções públicas, as coleções que não são assinadas e que têm acesso aberto em domínio público. Você vai ter que se logar com a senha do CAF, Comunidade Acadêmica Federada, tá? E aí vocês vão colocar o número do UFSCar e a mesma senha utilizada nos outros sistemas do UFSCar, como o CIG e o Eduroam, tá? Aí vocês vão se logar, aí ele vai mostrar ali que você está acessando pelo UFSCar. Tá? Então, da sua casa, você vai ter que entrar com a senha. Aqui no UFSCar, se você estiver na rede cabeada nos nossos computadores, na rede sem fio, entra automático. Não precisa logar com a senha. Quando você está lá da sua casa, você vai ter que entrar com a senha para fazer o acesso remoto. É como se estivesse virtualmente aqui. Você loga, tem direito a partir da senha. Tá? Bom, portal, alguma dúvida até aqui? Não, né? Posso continuar. Bom, faça busca por assunto. Nossa, ninguém tem dúvida até agora? Ô, Graciela, vou fazer uma pergunta para você. Oi. Há muito tempo atrás, na USP, uma vez eu estava querendo pegar um artigo, eu descobri que tinha, aí a revista era da Rússia. E aí eu pedi para eles adquirirem, no caso, o artigo, né? A cópia. Aí eu paguei, porque não estava no sistema, ou seja não era pago pela USP. A UFSCar tem alguma coisa desse tipo também, ou não? Então, a gente tem. A gente tem o que eu mostrei, aquele logotipo do Comut lá no começo, que é o Serviço de Comutação Bibliográfica, que é comigo também, aqui no departamento de referência, mas é um outro e-mail, né? Eu posso até colocar o e-mail aqui no chat, ou depois eu coloco Não, só para no... saber, existe esse Tá. serviço, então. Assim, a Isso, biblioteca faz essa. existe, e eu até esqueci de falar. O Comut, ele é pago, né? O aluno pesquisador paga 2,20 a cada 5 páginas. Certo. E quando a gente tem que solicitar a busca monitorada, que pode ser nacional ou internacional, que aí ele vai pedir para todas as bibliotecas conveniadas, tanto no Brasil como no exterior, conveniadas com o sistema Comut. Tem uma taxa a mais que é de R$ 8, tá? Então, é um serviço pago. Só que a gente tem conseguido cópias gratuitas, assim, né? A gente tenta primeiro conseguir gratuitamente.
eu já consegui, e tanto no Brasil como no exterior. Primeiro eu tento no Brasil, depois no exterior a gente escreve os e-mails lá em inglês, em espanhol, enfim, a maior parte geralmente em inglês, né? Para a Biblioteca Nacional do país, a biblioteca da universidade, daquele pesquisador que escreveu o artigo, que é de interesse, enfim. E a gente já conseguiu muita coisa. Uma vez eu consegui uma tese da Alemanha que veio por correio gratuitamente em alemão, né, de um professor daqui, acho que da engenharia química. E ela veio por correio, era um caderninho assim em alemão, eles mandaram gratuitamente. Tem alguns que não mandam, eles pedem para comprar, e tem que comprar ou em dólares ou em libras, aí tem que emitir como se fosse um boleto, assim, um voucher, meio complicado, assim, a gente evita ao máximo, assim. Mas se precisar fazer a intermediação, a biblioteca faz. Se a gente vai falar, eu quero Sim, comprar. a gente que faz, a gente prefere que vocês mandem para a gente, porque a gente faz uma intermediação mais institucional, né? Que a gente escreve com e-mail institucional, né? A gente tenta conversar com o bibliotecário de lá e tenta sempre conseguir uma cópia gratuita, né? Mesmo no exterior, como eu falei, né? E só se não conseguir, aí tem que ser pago. Mas quando é comprado no exterior, costuma ser mais complicado. O valor, porque aí tem que trocar a moeda, converter, né? Geralmente é em dólares ou em libras, né? Aí é bem mais caro que aqui, né? Mas o preço do Comute está girando nisso. É 2,20 a cada 5 páginas e R$ 8 se precisar das buscas monitoradas aí. São buscas extras, né? Posso continuar? É sim, muito obrigado. Não. Bom, então no portal de periódicos da CAPES, a gente tem várias formas de busca no acervo online ali, né? Tanto por assunto, que você vai colocar as palavras-chave do assunto, ou pela lista das bases de dados, que são de várias áreas, ou lista dos livros, que são os e-books, e dos periódicos, que são as revistas científicas, tá? Tem como puxar os periódicos por área. Você quer todos os periódicos da área de engenharia elétrica, todos os periódicos da área de engenharia química, tá? Você quer todas as bases de dados que cobrem a área de matemática, todas as bases de dados que cobrem a área de química. E lembrando que assim, essa divisão de áreas da CAPES, ela inclui as áreas mais tradicionais. Por exemplo, eu quero todas as revistas da área de engenharia física. Não tem. Áreas mais novas, assim, às vezes não tem. Tem as que estão mais solidificadas já, tá? Bom, as principais bases de dados de engenharia, cobrem a área das engenharias, né? O principal, assim, para engenharias, todas as engenharias, é o Compendex, que é uma base de dados do Engineering Village, que é um portal da editora Elsevier, tá? É uma base assinada, mas ela é referencial com resumos, ou seja, mesmo sendo assinada, ela só traz os resumos dos materiais, ela não traz o texto completo, porque tem isso também. Não é porque é assinada que traz o texto completo, às vezes a assinatura só traz resumo, tá? Só vai vir o título do artigo, né? O abstract, o resumo, né? A referência completa e o resumo. Não vem, e as palavras-chave, não vem o texto completo, não necessariamente. A I3 Explore, que vem os textos completos e tem normas técnicas também. A CS Journal Search, texto de textos completos. A Web of Science, que eu comentei com vocês lá do fator de impacto, aquele índice bibliométrico, que ela é da editora Clarivate, que antes era da Thomson Reuters. A Web of Science, ela é uma base de dados multidisciplinar, ela cobre todas as áreas, ela vai aparecer para todo mundo, e eu sempre coloco ela porque ela é a base mais de referência no mundo da literatura científica, a mais famosa, a mais reconhecida, né, que sempre está trazendo as novidades, as atualizações. Eu coloquei algumas bases de patentes, a Derwent e a SpaceNet. A Derwent, ela é integrada, ela é da editora Clarivate também, né? Ela é junto ali com a Web of Science.
tá? É um dos produtos da editora Clarivate, essa base de patentes internacional, e a SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, o pessoal, os europeus que patenteiam, né? Então, só para esclarecer um pouco, né, o que são as patentes, né, é interessante na área de engenharia, né? Então, a gente tem base de dados só de documentos de patentes, ou seja, é o documento ali que o inventor explica, faz desenho, geralmente na língua original, de como ele inventou aquilo, né? E aí eles patenteiam, se ninguém mais fez aquilo antes, e ganham os royalties, né? Quando aquilo vai para o mercado, aquilo passa a ser produzido, industrializado, fabricado, né? E tem ainda muita coisa para ser inventada e muita coisa que já foi inventada, né? Então, essas bases de dados são interessantes. É melhor pesquisar em inglês, porque às vezes o documento original, o corpo do documento, está na língua original. Às vezes você vai abrir um documento de patente que está lá em chinês, em japonês, mas geralmente lá o resuminho da patente explicando está em inglês, tá? É bem interessante. Aqui no Brasil a gente tem a base de dados de patentes do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que tem as patentes dos brasileiros, que você pode depositar no exterior também. Tem cursos sobre isso, cursos online, né? E tem cursos para bibliotecários também, mexer com essas bases de patentes, fazer buscas, né, nessas bases, né? Então, é bem interessante, principalmente assim, na área de vocês que têm engenharias, né? Mas, assim, a base, vamos dizer, que é mais dedicada à engenharia, todas as especialidades, a Compendex ali da Engineering Village, e as bases de patentes é interessante para as engenharias, né? Principalmente essas mais técnicas, assim, que nem elétrica, né? Já não, as patentes já não estão para produção, que seria uma coisa mais de processos, né? Mas para a engenharia elétrica. Bom, o Cielo é uma base de dados multidisciplinar, tá? De acesso aberto, ou seja, está em domínio público. Eu sempre indico ela para quem está fazendo uma especialização, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, não, eu só quero coisa em português. Ou quem está na graduação, primeira base de dados que a gente apresenta, o Cielo, porque ela é multidisciplinar, cobre todas as áreas, tem muito artigo em português, então tem muitos autores nacionais lá. É mais Brasil e América Latina, vai o grosso que tem lá português, espanhol, só que sempre tem a tradução das palavras-chave para o inglês, né? Porque que nem o portal de periódicos da Capsvarre, no Cielo também, né? Então, é uma base, assim, como dica, se você for fazer lá o primeiro artigo, o primeiro TCC, e uma cópia das áreas, vai no Cielo. Ela tem um índice de assuntos lá das palavras-chave bem simples, então é uma base também básica, assim, para entrar de primeira, assim, na graduação, né? A Scopus, ela é uma base de dados multidisciplinar também, referencial com resumos, assinada também da editora Elsevier, ela é concorrente da Web of Science, mais ou menos a mesma proposta da Web of Science. A Science Direct, ela é da editora Elsevier, da mesma da Scopus, são essas editoras científicas que vendem, né, que são detentoras dessa literatura científica, né, e vendem através dessas assinaturas anuais, que são caríssimas, que geralmente só a instituição que assina, né, governos e tal. A Science Direct, ela é de textos completos, tá? Mas mais para a área de ciências, ela não é tão interdisciplinar, multidisciplinar como a Scopus. Então, o que acontece? Você vai pesquisar no portal de periódicos da CAPES, a gente assina as duas, da mesma editora, a Scopus e a Science Direct. Aí você puxou lá um artigo na Scopus, você fala, Scopus é uma base referencial com resumo, só vai vir resumo. Não, às vezes vem um artigo, um texto completo. Por quê? Está puxando da Science Direct. Tá? Ou está puxando de alguma que a gente assina também, e naquela lá o pacote inclui o texto completo. Tá? E essas bases, elas fazem, eu não coloquei aí, a SAGE, por exemplo, que é multidisciplinar, estou lembrando agora da SAGE, acho que a SAGE e a Springer, elas são bases multidisciplinares também, elas têm, às vezes, alguma coleção open access, né? O SAGE Open, Springer Open, alguma coisa assim. Então, é uma coleção que eles resolveram disponibilizar em acesso aberto, né? Isso está solto na internet. Tem filtros dentro do portal de periódicos da casa, se você puxar só o que é de acesso aberto, acesso gratuito, que é o que eu recomendo quando são alunos que às vezes
e tirar alguma dúvida, consultar, ou pede uma indicação para mim, e de repente a faculdade não assina, o curso ali não assina tal, né, não tem direito a uma assinatura assim, eu falo, não, então pesquisa nessas que são gratuitas de acesso aberto, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Porque agora eu vou entrar numa parte mais técnica, assim, das estratégias, das técnicas, das dicas de pesquisa nas bases de dados. Nossa, se não tem nenhuma pergunta, Graziela, você pode continuar, viu? Não tem nenhuma pergunta? Eles não têm, né? Pode Pode continuar. continuar? Tá. Bom, então a gente vai lá para as bases de dados, para as revistas científicas, para fazer o levantamento bibliográfico. Vamos ver se tem muita ou pouca coisa publicada sobre o meu assunto, porque é sempre uma dica que eu dou nos cursos. Se tiver pouco material, a gente vai ter que pensar em estratégias de como levantar mais publicação, mais material. Se tiver muito, a gente vai ter que pensar em estratégias de foco, de recorte, né? Bom, então, antes de iniciar essas pesquisas nas bases de dados, nos sistemas de informação, nas revistas científicas, então o aluno tem que conhecer essas técnicas de pesquisa que a gente ensina nos cursos, né? Então, vocês vão ouvir muito falar de pesquisa simples, avançada, os truncamentos, os tesauros e as estratégias de busca. Seleção dos termos, das palavras-chave, dos escritores de assunto, tá? De preferência em inglês, tá? De preferência em inglês. Só se for assim, você vai pesquisar numa base de dados daquele país, que tudo naquela base de dados realmente é certeza que está em espanhol, aí você pode se arriscar de a sua pesquisa em espanhol. Mas geralmente todas elas têm a tradução para o inglês. Então, sempre o mais garantido é em inglês, tá? O mais garantido de fato rastrear de uma forma mais segura e você não perder nada. Termos científicos, termos técnicos, não é termos da linguagem natural, né? Do que a gente usa usualmente, coloquialmente. Não, são termos científicos, termos técnicos. Terminologia técnica da área, dos vocabulários técnicos das áreas. Tem algumas áreas, por exemplo, filosofia, eles têm livros dos termos, assim, né? Índices dos termos e tal. Então, é isso, é termos técnicos, terminologia técnica da área. E também rastrear os sinônimos, tá? Porque às vezes você pesquisa por uma palavra, fala que não tem, mas na verdade tem, mas é o outro sinônimo. Mas sempre sinônimos técnicos. Termos sinônimos sejam técnicos científicos, não sinônimos que sejam da linguagem natural, usual, coloquial. Tá? Bom, você vai anotar as palavras-chave conforme você está lendo ali. Você está lendo livros, artigos científicos, teses e dissertações do assunto que você vai pesquisar lá, que você vai fazer seu TCC, por exemplo. Você já vai anotando os termos-chave ali que se repetem, que são ali do seu assunto. Você sabe que são utilizados ali dentro da literatura. Você pode consultar dicionários e enciclopédias especializados da área, né? Dicionários de terminologia, enciclopédias e tal. Conversar com pesquisadores, docentes especialistas da área, que já conhecem bem a literatura, já estão bem familiarizados, eles podem te dar dicas de termos também, né? O professor orientador, pesquisadores da área, tal. E consultar os tesauros da área, que esse tesauro é um banco de palavras-chave de termos técnicos da área, tá? Bom, o que são os tesauros, que é um termo que a gente conhece bem, estuda no curso de biblioteconomia. O tesauro ou tesauros, pode ter em latim também, em inglês, enfim, mas em português é tesauro, tá? Eles são vocabulários controlados, eles são bancos de palavras-chave
com todos os termos técnicos dos descritores de assunto de uma área do conhecimento, organizados de uma forma, relacionados de uma forma semântica, tá? Tem uma lógica, que é dos assuntos mais gerais para os mais específicos, tá? Por exemplo, ali da área da saúde, anatomia humana, aí vai abrir todos os sistemas, sistema respiratório, sistema digestivo, aí vai desmembrando. Todos os órgãos do sistema respiratório, todos os órgãos do sistema digestivo, ele vai criar uma árvore dos assuntos mais gerais para os mais específicos, né? Doenças respiratórias, aí vai desmembrando todos os tipos de doenças respiratórias, tá? Então, é uma forma de controlar a terminologia, tá? Os termos técnicos, uma forma de autorizar quais são os termos ideais de pesquisa. Porque às vezes você vai lá no base de dados, joga qualquer palavra, fala que não tem nada sobre aquele assunto, mas na verdade tem. Tem material, tem artigo sobre aquele assunto, mas usando os termos certos de pesquisa. Aí sim você chegaria naquelas publicações, tá? Antigamente, os tesauros eram impressos na forma de livrinho. Hoje em dia, eles estão online na internet, você vai achar tesouro de tudo, de cinema, de gênero, de tudo. Tudo quanto é assunto vai ter tesauro. Área da saúde, todas as de educação, enfim. E algumas bases de dados têm tesauro para você consultar. Então, essa é uma vantagem lá daquela primeira que eu mostrei do Compendex, aquela base Compendex que gira em livro. Compendex tem um tesauro, que é bem legal de você consultar, que eu posso até mostrar no final, né? E aí e tinha algumas bases de engenharias também da editora Procrédito que a gente assinava que tinha tesauros também, mas não assina mais, tá? Aqui está o tesauro do Compendex. Aí está tesauros ali em inglês ou em latim, mas em português é tesauro, né? O Engenharia em Filas, que é esse portal que cobre todas as áreas de engenharias, é da editora Elsevier, né? Você vai ali na aba de tesauro, então, ao invés de você ir lá na Quick Search, que seria Basic Search, a busca rápida, e tem a avançada também, a Advanced, você pode primeiro consultar o tesauro, que é o ideal, né? Então, foi lá, primeiro consulta o tesauro, aí abre a ficha do tesauro, ali, computação gráfica. Então, cada termo vai ter uma fichinha, tá? Geralmente tem a definição dele, mostra os termos sinônimos, né? Que seria 3D modeling. Aí os broader terms, que são os termos gerais, tá? Então, computação gráfica está dentro de simulação computacional e os termos relacionados. Cada termo desse, se você clicar, vai ter uma ficha, tá? E tem também os Nowhere Terms, que não aparecem aí, que são os termos específicos, seriam subassuntos dentro de computação gráfica. Não sei se vai ter no outro exemplo, não. Bom, continuando as técnicas de pesquisa. Pesquisa simples, que geralmente em inglês vai estar como Basic Search ou Quick Search. Ou é uma linha única, uma caixa única de pesquisa do Google, ou já é as caixinhas ali que você pode ir adicionando, né? Então, algumas dicas para melhorar o que vai retornar ali nos seus resultados, tá? Então, procurar utilizar termos mais precisos e inconfundíveis. Então, evitar esses termos muito genéricos, assim, educação, sociedade, social, que aí vai vir muita coisa, né? Quanto mais assuntos você colocar, menos resultados vêm. E quanto mais serem termos mais precisos, mais especializados, mais inconfundíveis, aí menos material tem e geralmente um material que vai mais naquilo que é o que você quer, tá? Sobrenomes de autores, tomar cuidado, tá? Procurar usar o sobrenome por extenso, evitar prenomes abreviados, usar termos pouco comuns no título, né, diferentes, não esses muito batidos, muito abrangentes, como eu falei, sociedade, social, educação. Evitar incluir artigos e preposições nos campos de pesquisa, não precisa, só a palavra do substantivo, tá? Evitar o uso de acentuações, não precisa também, e sempre preferir as palavras-chave em inglês, os termos técnicos científicos em inglês, porque o inglês é a língua da ciência, né? Se você quiser publicar
você achou que seu artigo ficou bom, trouxe uma contribuição para a ciência, quiser publicar num periódico científico internacional, numa base de dados dessa famosa, de preferência você já tem que escrever o artigo em inglês. Ou você termina ele e alguém traduz para você, mas o ideal é você já fazer um curso de inglês científico, né, que é de escrita científica em inglês. De preferência você já conceber, já escrever o artigo em inglês, né, porque realmente é a língua da ciência, assim, internacional. Bom, técnicas de pesquisa. Então, algumas dicas, né, principalmente para a busca avançada, Advanced Search. Os operadores booleanos, né, que eu não sei se vocês já tiveram aula de lógica booleana, é o AND or not, né? Aí a gente tem o termo exato, que vai usar aspas, né? O truncamento e o de proximidade. Então, um exemplo. Um tema de pesquisa. Uso de veículos elétricos e veículos híbridos no Brasil. Tá? Então, o veículo, a gente está ali. Ele, tanto em português como em inglês, tem vários tipos de veículos, né? Carros, bicicletas. Veículos elétricos, tradução para o inglês, electric vehicles, e os veículos híbridos, hybrid vehicles, né? Carro híbrido. E no Brasil, o Brasil é outro tema de pesquisa. Tá? Então, o AND. O AND você usa, o operador booleano AND, que geralmente vai estar AND nas bases. Eu vi uma base outro dia que usava o E, né, que mais em português, mas geralmente é o AND. Ele vai relacionar assuntos diferentes, tá? Então, os materiais que ele vai te trazer nos resultados é o que está nesse miolo, que tem os dois assuntos ao mesmo tempo. Então, ele vai restringir a busca, tá? O OR, ele vai trazer mais coisa, porque ele vai trazer materiais que tenham uma coisa e não necessariamente tenham o outro, e que tem o outro e não necessariamente. Então, ele vai trazer muito mais coisa, ou que tem os dois juntos, enfim. Ele vai trazer mais coisa, vai vir mais resultados. Ele amplia a recuperação, vai trazer muito mais resultados, né? E o OR a gente indica para quê? Quando você quiser rastrear todos os sinônimos de um assunto, então, por exemplo, você vai pesquisar sobre coronavírus. Então, você vai usar COVID, OR COVID-19, OR coronavírus, OR SARS-CoV-2. Né? Eu quero tudo que fale sobre coronavírus e se refira de várias formas diferentes. Mas são tudo termos científicos. Tá? Você vai usar quando é o mesmo assunto em línguas diferentes. Brasil, Brasil com S, Brasil com Z, tá? Qualquer palavra, assim, que você quer pesquisar uma palavra em 3, 4 línguas diferentes, or, no meio, tá? O NOT, ele exclui em termos de pesquisa, então, provavelmente vai te trazer menos resultados, menos documentos. Você quer o que tenha veículo elétrico, mas não tenha veículo híbrido junto. Tá? Se tiver veículo híbrido, não entra. Tá? Recupera documentos que não tenham o termo inserido. Termo exato. São os termos compostos ou frases exatas que a gente vai usar as aspas. Tá? Rede elétrica, impacto ambiental, carros híbridos, eletrônica de potência. Mesmo quando tem artigo e preposição no meio. Tá? Então, as aspas geralmente é universal, né? É um símbolo universal. O truncamento já pode ser que mude, tá? As aspas geralmente é universal, tá? O símbolo do truncamento, às vezes ele muda de base para base, é sempre bom consultar o help tutorial da base para confirmar. Em algumas eles truncam com asterisco, em outras truncam com ponto de interrogação, tá? Então, você pode usar tanto no meio da palavra, truncando uma letra, como ali uma, plural, singular, plural, Brasil com S ou com Z, né, no Brasil aqui em português ou internacionalmente. Como você pode truncar o radical? Você só quer que venha aquele radical, não te importa o sufixo. E pode truncar também no prefixo, que é no começo. Antes de eletrodo, por exemplo. Antes de eletro, você pode pôr o símbolozinho antes.
Não te importa o que vem antes, tá? Prefixo ou sufixo. Os operadores de proximidade, tá? O near ou o W. Ele vai trazer para você aqueles dois assuntos com até tantas palavras de distância, tá? Então, ele vai trazer para você os documentos que tem os dois assuntos, carros elétricos e ambiental, com até 3 palavras de distância dentro da frase, tá? E ali também, BEV e environment, também dentro da frase, com até 3 palavras de distância. Aquelas 2 palavras na frase com até 3 palavras de distância. Máximo 10 a 15 de distância, tá? Palavras de distância. O parênteses também costuma ser universal, né? Define a ordem da expressão de busca usada para agrupar semelhantes, tá? Você vai lá pesquisar, por exemplo, coronavírus no Brasil. Então, você vai colocar lá num parênteses, Brasil, coronavírus, Covid, Covid-19, SARS-CoV-2, isso dentro de um parênteses, do COR, ligando sinônimos por OR. END, que aí é um outro assunto e outro bloco. Brasil com S, OR Brasil com Z. Seria uma mini expressão de busca, uma string de busca. Tá? Aí aqui tem um exemplo, tá? Veículo elétrico ou automóvel elétrico, END, outro assunto. Veículo híbrido, e você não quer no meio desses resultados que trazer, você não quer, só não quer bicicleta elétrica, tá? Então, o END liga assuntos diferentes, o NOT exclui, o OR é para sinônimos, tá? E você pode abrir e fechar essa expressão de busca com o colchetes, tá? Que é o ideal, o colchetes, tá? Abrir para fechar, no começo e no final, e dentro os parênteses ligando os blocos da expressão de busca, da string de busca. Aqui é um exemplo dos filtros de refinamento que aparecem nas bases, tanto no portal de periódicos da CAPES como nas outras bases, aparecem esses refinamentos do lado esquerdo. No caso aqui, acho que é da BVS, tem uma coleção em Open Access, tem acesso aberto, que eu falei para vocês que às vezes está lá em cima, geralmente as bases indicam, essa coleção está em acesso aberto, né? E aí ali dividem por ano, por subassunto, por autor, por palavra-chave, keyword, afiliação, enfim. Eles fazem por língua, por tipo de material, por país. Eles fazem vários tipos de refinamento para te ajudar a dar uma filtrada, para te ajudar no que você quer focar, no que você quer limitar ou excluir, tá? Bom, resumindo, agrupar os termos por semelhanças utilizando o operador booleano OR, né? Juntar esses grupos, né, assuntos diferentes do END, você liga blocos de assuntos diferentes com o END, e o NOT é para excluir, tá? Aquilo que eu falei dos tutoriais, né? Porque o help, lá o ajuda, tutoriais das bases, dicas de pesquisa, elas têm também, geralmente estão nesse help, nesse tutorial, alguns detalhes específicos. Porque, na verdade, aqui, como aqui na UFSCar é multidisciplinar, né? Então, é muito diferente você atender um aluno de cinema e você atender um aluno de matemática, né? Atender um aluno da linguística e um da área da saúde, né? Então, tem vários detalhes das bases, características, um aluno da música e sei lá, da psicologia, enfim. Então, aqui tem muitas áreas e muito diferentes, a gente não consegue dar essa atenção especializada. Então, a gente, nos cursos, nos treinamentos, a gente dá dicas gerais, né? Mas a gente sempre orienta que o aluno vá no help, no tutorial da base, consultar as dicas de pesquisa, pode mandar e-mail para a gente perguntando, que aí a gente vai checar, mas a gente não consegue se especializar tanto. O ideal seria se a gente conseguisse se especializar numa grande área, por exemplo, só na área da saúde, nas bases da saúde, né? Ou só das ciências exatas, mas infelizmente a gente não consegue, porque a gente tem que atender um público enorme, muito heterogêneo às áreas de pesquisa, e os trabalhos também,
mestrado, doutorado estão ficando cada vez mais interdisciplinares, multidisciplinares. Então, a pessoa está num programa, mas ela está fazendo um trabalho que envolve 3 áreas diferentes, além daquela dela, do programa. Entendeu? Por exemplo. Está tendo muito essa característica. Então, a gente dá essas dicas genéricas assim, né? Então, nunca deixe de consultar os tutoriais que tem as dicas de pesquisa e alguns detalhes que mudam, às vezes, de uma base para outra, a gente dá as dicas gerais aqui. Bom, o Google Acadêmico... Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Dessa outra parte? Bom, se quiserem, vocês me interrompam, né? Depois, no final, eu paro a gravação, e se vocês quiserem perguntar, né, sem estar gravando. O Google Acadêmico, então tem o Google normal, né, que é o que todo mundo pesquisa, e o Google Acadêmico, que é o Scholar, tá? Que ele só varre em literatura científica, em repositórios institucionais, em bases de dados, ele só pesquisa em literatura científica, tá? Então, o ideal para quem está na área acadêmica é pesquisar no Google Acadêmico, tá? Só que, ressaltando que ele não é uma base de dados, tá? Ele não é um portal, não é uma base de dados, ele é um mecanismo de busca, né, uma ferramenta de busca na internet, uma search engine, para pesquisar literatura científica, acadêmica, em vários portais e bases de dados ao mesmo tempo, todos esses de literatura científica. Então, o que você trouxer de resultado pelo Google Acadêmico é mais confiável, tá? Bom, as referências, né? Inclusive a gente usou um glossário de biblioteconomia aqui, né? Esses slides. E aí, dúvidas, entre em contato com a gente por e-mail, nosso e-mail de atendimento da biblioteca, tá? Aqui com a chefia do departamento, o site da biblioteca, o nosso Facebook, né? O Instagram, Facebook e Instagram, que a gente divulga os eventos gerais, assim, da biblioteca, e o canal do YouTube da biblioteca, né? Tem, inclusive, um vídeo meu de uma oficina de pesquisa no portal de periódicos da CAPES, que é interessante vocês assistirem também, né? E tem o canal do CIB da UFSCar, que tem os vídeos que são tutoriais para como utilizar as coleções online também, tá? Eu posso até mostrar alguma coisa aqui, se vocês quiserem, porque a aula vai até às 6, né? Eu coloquei, professor, a lista de presença ali no chat. Todo mundo já assinou? Pessoal, vocês assinaram a lista? Presença? Sim. Sim. Assinado. Teria como mandar de novo? Aqui eu tive que sair e apagou. Eu só estou tentando entrar aqui. Celular e acessar também não só os conteúdos gratuitos, mas os dados também através do caso, entrando com a senha. Ele é bem mais enxuto, ele é maravilhoso, é mais unificado, personalizado, mas ali uma
Não sei se foi a intenção, a tela parou de compartilhar aqui. Eu vou. Eu vou parar ali. Eu estou tentando compartilhar um vídeo que está no canal do YouTube da BCO. Eu vou colocar ele aqui no chat. É uma oficina que eu gravei num evento na pandemia de pesquisa, né, no portal de periódicos da CAPES. Ele está desabilitado para eu compartilhar. Eu vou parar a gravação